Estamos, como toda semana, com o Dr. André Linhares. Tudo bom, André? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bom, graças a Deus. Um pouquinho de frio nesta semana, mas vai melhorar. Para brasileiro acho que Pra pode ser brasileiro, um pouquinho de frio, né? Mas não chega a ser frio para os padrões americanos. Especialmente para quem vem lá de cima, né? Áreas mais acima, perto do Canadá ali. Isso aqui o cara anda sem camisa na rua. Isso aqui, exatamente. Não passa bronzeador. Bom, André, vamos falar do EB2 mais uma vez, porque você falou com a gente sobre isso há algumas semanas e muita gente procurou a gente com dúvidas. E é sempre um visto muito procurado. Cada vez mais. Hoje é um dos mais procurados, André, pelos brasileiros? Olha, ele é um visto muito procurado, né? Só que ele é um visto muito especial, né? Porque você tem que se enquadrar. Infelizmente, não é todo mundo que consegue se enquadrar nesse tipo de visto. Então, ele é muito procurado realmente para quem, né, entende que se qualifica como uma pessoa que tem habilidades extraordinárias. Bom, vamos lá então a alguns requisitos que são essenciais e são específicos. Primeiro, o requerente tem comprovada capacitação extraordinária em ciências, artes, educação, negócios ou esportes. Até aí muita gente vai falar, opa, já tem gente ali anotando e falar, me enquadro. O segundo, o requerente visa a migrar para os Estados Unidos para continuar a trabalhar na sua área de atuação profissional. Então ele tem que cumprir o primeiro e vir para cá e seguir na área dele. Sim, correto. O terceiro, conceder o visto de habilidades extraordinárias beneficiaria substancialmente os Estados Unidos? Aí já começa a ficar um pouco mais complicado, né? Exatamente. São alguns quesitos. Esse visto ele é um pouco ainda mais alargado que isso em recentes decisões judiciais, digamos assim, que, na verdade, colocaram várias qualificações ainda e mais explicações detalhadas sobre a qualificação para o visto, que realmente a gente pode discutir aí ao longo de um visto que a gente pode demorar ficar aí o ano inteiro batendo papo sobre esse visto. Mas essas três qualificações é muito importante para entender que fora essa tem aqueles critérios que muita gente conhece, né, que vai lá no site da imigração e essas três características não aparecem no site da imigração. Então você vai lá, você vê os critérios, né, salário alto. Tem eles aqui, ó. Tem que ter um histórico acadêmico oficial mostrando que você tem um diploma, certificado ou prêmio similar de faculdade, universidade, escola ou outra instituição de ensino relacionado à sua área de excepcional habilidade. Então, esse é o primeiro critério. Sim. Tem que ter ali um diploma, um mestrado, algo do tipo. Lembrando que dentre esses 7 critérios que você vai ler, você tem que se qualificar em pelo menos em 3. Então, não precisa são ser 7. Todos eles, tá. Exatamente. Então, se você tem o seu diploma, um mestrado ou algo do tipo, vale. Para quem tem mestrado é mais fácil. O visto. Conta mais, né? Conta. Cartas documentando pelo menos 10 anos de experiência em tempo integral em sua ocupação. Exatamente. É a sua profissão, você tem que comprovar que você já tem 10 anos de experiência dentro dessa profissão. 3. Uma licença para exercer sua profissão ou certificado para exercer tal. Você exatamente. Qualquer licença profissional, na verdade, esse é um quesito, um critério bem amplo, né? Qualquer licença, na verdade, que qualifique. Você não precisa ser uma licença especializada que você tem que fazer um concurso, não é, na verdade, não é um advogado ou médico que você tem que fazer. Não é necessariamente isso, você tem que ter uma licença para atuar. Evidência de que você recebeu alta remuneração por serviços prestados que demonstram sua capacidade excepcional. Sim, exatamente. Mostra que você se destacou na sua área. Exatamente. A finalidade disso não é que você pague mais imposto aqui, não necessariamente, mas que você comprove exatamente que você se destacou na sua área de atuação. E por isso recebeu um salário melhor. Exatamente. Associação com uma associação profissional. Você tem que ser associado a uma... exatamente. Ligado à sua área de trabalho, claro. No caso, OAB, se fosse o caso do advogado, enfim, você... Lógico que eu fui advogado porque eu sou advogado. Lógico. Mas não é qualquer associação realmente, tá? É uma filiação, Uma filiação. Verdade, né? E essa aqui é importante, André, eu acho. Se você que é o advogado pode falar melhor. Vamos lá. Reconhecimento por suas realizações e contribuições significativas para a sua indústria ou campo ou para os seus pares, entidades governamentais, organizações profissionais ou empresariais. Sim. Mostrando que você se destacou e contribuiu de alguma maneira para melhorar a sua área ou outras áreas próximas. E por fim, a 7ª, outra evidência comprovável de elegibilidade também é aceitável. Cartas de recomendação pesam? Sim, carta de recomendação de pessoas que têm realmente que são extraordinárias dentro do seu campo, sim, ajudam muito. Cartas de recomendação genéricas são boas, mas não é... eu fui empregado numa empresa por não sei quantos anos, eu consigo a carta de recomendação. É bom, mas
Aí você tem que mostrar, lembrando que esse visto, ele é direcionado a pessoas extraordinárias dentro da sua profissão. Então não é necessariamente cartas de recomendação dentro do seu empregador ou do seu familiar, não é isso. Receber uma carta do presidente da República, te ajuda? Sim, ajudaria. Do presidente da Disney, de repente? Ajuda. Sim, ajudaria demonstrando que você fez algo extraordinário lá. Sim. Não só uma carta, isso é uma pergunta interessante, porque não adianta o presidente Jair Bolsonaro te dar uma carta dizendo que você é uma pessoa muito legal, que isso não vai te ajudar tanto assim. Tem muita gente legal nos Estados Unidos, né? Pois é legal. Exatamente. Então não vai te ajudar tanto assim. Tem que ser algo mais específico. Olha, o jornalista Estevam Anticone, estou recomendando porque ele teve um trabalho que contribuiu muito para a melhoria de tal coisa no Brasil, fez diferença, mudou o curso do jornalismo no Brasil, no caso não é o caso, infelizmente, na minha. Pois é, mas você tem exatamente uma carta de recomendação que você mostra que você teve a experiência exatamente naquela área específica que realmente aquela pessoa que está te dando a carta é uma pessoa notória dentro daquela profissão e ela está dizendo que realmente presenciou você também realmente fazer uma coisa muito interessante. Agora, André, certamente tem muita gente que está assistindo a gente e fala, opa, eu tenho meu diploma, eu trabalhei mais de 10 anos na minha área e sou filiado a uma associação. Sim, vou conseguir o meu EB2. Não é bem assim também. Não é, exatamente. Principalmente quando os critérios, né? E infelizmente o site da imigração ele é muito condensado, né? Então ele traz às vezes uma falsa impressão de que você se qualifica e a gente até sabe que tem profissionais aqui no mercado que andam vendendo essa qualificação como se fosse, você vê lá os critérios, você tem isso, então você se qualifica, né? Mas não é bem assim. Tem muito mais do que isso. Até uma questão interessante dentro do que você está presenciando é a questão do que você acabou de ler anteriormente, né? O que você vai trazer de benefício para o país, né? Essas coisas são... É um conjunto harmônico que tem que funcionar muito bem, né? A gente ouve muita coisa, né? Muitas pessoas que falam, tá? Por isso que é sempre bom procurar um especialista, porque tem muita gente, como eu disse, que vai achar que tem 3, que de fato tem 3 dessas 7, falar, nem preciso de advogado, eu vou lá e vou fazer o meu processo. Sim, e vai dar com a cara na porta, óbvio. A gente ouve muita coisa, e uma delas é o governo americano, os Estados Unidos, eles não querem que você venha tirar o emprego de um americano. Então, para você vir para os Estados Unidos para tirar um visto, para vir trabalhar, de fato você tem que ter algo diferente. Sim. Porque senão, para você vir e fazer o que milhares de americanos já fazem, eles não vão te dar um visto. Isso é verdade? De certa forma é verdade. Inclusive, esse visto, ele não requer, na verdade, uma autorização do Ministério, vamos chamar de Ministério do Trabalho, tá? Que na verdade aqui a gente chama de Labor Certification, ou alguns conhecem como PERM, né? Que ele não necessita que você tire essa autorização dentro do governo americano para que você possa exercer. O governo americano, com esse Labor Certification, ele faz exatamente isso, né, que você falou. Ele faz essa filtragem e vê se há uma carência de mão de obra naquele determinado setor para dizer, olha, você não está tirando emprego porque tem uma carência aqui, então você pode vir, eu vou te dar essa autorização. Esse visto não precisa desse tipo de autorização, tá? O National Interest Waiver, de interesse nacional, ele não precisa. O EB2 National Interest Waiver. Não, tem o EB2 normal e o EB2 National Interest Waiver. O National Interest Waiver não precisa. Então você vai direto e fala, olha, governo americano, eu sou tão extraordinário que eu vou agregar. Não é questão de tirar emprego ou não. Eu vou agregar, exatamente. Eu vou tentar gerar emprego. Então. Eu acho que essa é a grande questão, né? O que eles analisam é isso. O quanto você é bom, que você vai acrescentar para eles que eles possam não só liberar, como eles vão querer que você venha para os Estados Unidos, porque você vai somar, vai acrescentar. A palavra somar aí é muito importante nesse visto. Então você tem que comprovar que você vai somar. Não adianta você... Uma questão não é só curricular, né? Não é você falar, olha... Eu tenho um excelente currículo, né, no Brasil, olha o que eu fiz no Brasil. Você fala assim, você tem que sempre se perguntar, eu fiz tudo isso e agora o que eu posso acrescentar? Né? Eu tenho que justificar alguma coisa para acrescentar. E o que pode ser? Se você fala assim, você pode exercer sua profissão aqui, também isso é muito importante, né? Falando até da minha profissão, no caso, no Brasil, né, o advogado, ele pode ser um excelente advogado no Brasil, mas ele pode exercer essa profissão aqui para dizer, olha, tem interesse, se ele não puder exercer essa profissão, vai ter um problema aí, que a gente tem que realmente ver como vai transpor esse problema, mas não é uma coisa imediata. Eu aqui no Brasil sou um excelente advogado, tenho livro, não sei o quê, mas chega aqui nos Estados Unidos, como você vai poder ser advogado aqui? Não, tem que prestar o concurso. Concurso que eu digo prestar a ordem aqui, né? Então... E não é algo simples, né?
concurso. Não, tem não, que não estudar é. muito, né? Não é não. Tenho amigos que estão sofrendo já há um tempo aí, estudando bastante para conseguir não. isso. Depende do estado, então. E tem essa também, né? Depende Cada muito estado do aqui tem a sua. Bom, se você acha que consegue se qualificar para esse visto, tem interesse de vir morar nos Estados Unidos, procure o André Linhares. Não faça de, como eu digo, de orelhada, não. Ah, não, tenho 3 desse e vou com o peito aberto. Não é assim que funciona. Tem muito mais coisa que você precisa saber para tentar esse visto EB2, como a gente falou aqui no início. Muitos brasileiros estão tentando esse visto, está sendo muito procurado, porque basicamente muita gente tem 3 desses 7 critérios. Mas aí começa a tropeçar em outras coisas, outras exigências. E a principal delas que você tem que ter na cabeça é isso. Vou acrescentar o que para os Estados Unidos, para eles me aceitarem, para ter essa permissão para ficar lá, para ser bem quisto pelos Estados Unidos. Então, procure o André e certamente ele vai ter todas as informações e orientações, né, André? Exatamente. Só para concluir, eu tenho, na verdade, clientes que realmente, pegando o gancho, que tentaram fazer um pouco por conta própria, né? E a gente está trabalhando para reverter algumas situações que não foram felizes para o cliente. Algumas a gente até conseguiu ter sucesso, mas não é fazer por conta própria, não é tão simples, não. Não é nem um pouco simples. André, obrigado pela presença. Muito obrigado. Até semana que vem.